Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Maria Fernanda e vou ensinar vocês hoje como cortar um raster por meio de um limite do município. Então, se você tem interesse nesse conteúdo, se inscreva no canal, curte esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Então, vamos comigo! Nós vamos aqui abrir o nosso RStudio e criar o nosso novo projeto. Esse novo projeto é criar uma pasta dentro da sua área de trabalho, lá do seu computador, para a gente poder armazenar os nossos dados, os nossos scripts e ficar tudo mais organizado. Então, vamos lá. File, New Project, aí vamos em Novo Diretório, Novo Projeto e vamos colocar um nome para o nosso projeto. Eu vou chamar o nosso projeto de Aula Corte Raster. E onde que eu vou armazenar? Você pode armazenar onde você quiser, lá dentro da sua pasta de documentos. Então, eu criei aqui, dentro de documentos, uma pasta chamada Aulas e é lá que eu vou armazenar. Então, eu dou Open aqui e vou criar o meu novo projeto. Então, pessoal, possivelmente a primeira janela, que é a janela do editor, ela sumiu. Então, quando ela some, você pode vir aqui, ó, e minimizar que ela aparece novamente. Vou até subir aqui um pouquinho para ficar bem bonitinho. Então, agora nós temos aqui, olha, o nosso diretório, é onde a gente está trabalhando. Então, a gente tem um diretório de trabalho. Dentro dessa pasta, eu vou criar novas pastas, que vão ser onde eu vou colocar os dados, onde eu vou colocar os meus scripts, então separadamente. Então, eu crio aqui, ó, New Folder, vou criar uma pasta chamada Dados e dar um OK. Então, aqui tem o dados. Então, eu baixei aqui os dados, tanto os dados do Landsat 8, algumas bandas do Landsat 8, ó, da B1 até B7, e os limites do município de São Bernardo do Campo, que é o limite, que é o município que a gente vai trabalhar hoje. Eu vou copiar e vou colar lá dentro da nossa pasta. Então, vem aqui, ó, em Documentos, Aulas, e o nosso projeto chama Aula Corte Raster. Dentro de Aula Corte Raster já apareceu a pasta Dados que eu criei. Então, venho em Dados e colo aqui. Então, agora nós já temos nossos dados para trabalhar. Então, se a gente clicar em dados, vocês vão ver que ele já apareceu para mim. Então, agora, pessoal, preciso carregar esses dados dentro do R. Como que eu faço para carregar os dados do R? É através da biblioteca que a gente tem aqui no nosso R. É uma biblioteca que tem vários pacotes. Então, nós vamos pegar o pacote raster, que está dentro da biblioteca. Se você não tem ele instalado, você pode vir aqui em Install, escrever raster e mandar instalar, mas como eu já instalei ele, a gente apenas vai carregá-lo. A gente instala um pacote e depois a gente carrega. Então, qual que é a função para carregar? Então, essa é a função de carregar um pacote. Então, qual pacote que a gente vai carregar? Pacote raster. Dou um Ctrl Enter, que é para ler essa primeira linha. Se você não quiser dar Ctrl Enter, você pode vir aqui em Run também, ó, que ele faz a mesma coisa. E agora, eu vou carregar as nossas bandas. Como que eu faço? Eu venho aqui, ó, só para ler o nome das nossas bandas, vou colocar ó, B1 igual ou B1 menor que traço, é a mesma coisa. É uma função de atribuição. Você vai atribuir ao B1 alguma função. Qual função? A função de ler o raster. Então, vamos chamar ele de raster, que é a função de ler. E aqui na função raster, ele já me fala, ó, ele precisa de um X e alguma coisa ou outra. Ou seja, a gente precisa colocar o caminho para ele percorrer até chegar no meu raster. Então, como que eu sei qual caminho que está? A gente definiu a nossa área de projeto. Então, como a gente definiu a área de projeto, a gente tem definido um diretório. Se você não sabe qual diretório que é, você pode digitar aqui, ó, get wd, abre e fecha parênteses, e aqui ele vai te falar, ó, tá dentro
de usuário, Maria Fernanda, documentos, aula, aula corte, raster. Porém, eu quero que vocês lembrem que dentro de aula corte raster, o que eu fiz? Eu criei uma nova pasta chamada dados. E ele não está indo até lá. Ele está ficando apenas aqui, ó, em aula corte raster. O que eu preciso falar? Preciso falar, olha, dentro de aula corte raster ainda tem uma pasta chamada dados. E dentro da pasta eu tenho o objeto que eu quero que você leia. Então, seguindo esse mesmo conceito aqui, a gente vai colocar entre aspas, ou aspas simples, ou aspas duplas, e a gente vai colocar o quê? O nome da nossa pasta, né? Eu vou colocar aqui, dados, barra, e aqui eu vou colocar o nome do meu objeto. Olha, como o objeto tem um nome muito grande, eu vou vir aqui, copiar o nome, e vou colar o nome aqui. E eu preciso falar qual que é a extensão do meu objeto. A extensão do meu objeto é .tif. Então, .tif. Então, assim, dou um Ctrl Enter, ele carregou para mim a primeira banda, a B1. E eu tenho que fazer isso para todas as outras, de B1 até a B7. Então, eu posso, ó, copiar, vamos aproveitar o código, e vou colando aqui, ó. E vou trocando. Agora eu quero ler a B2, ler a B3, B4, B5, B6 e a B7. E aqui eu tenho que trocar também, ó, senão ele vai ler só a B1. Então, eu vou ler a B2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mas por que eu fiz isso? Porque eles têm um nome igual, eles só mudam esse finalzinho. Então, por isso que eu posso fazer isso. Se o nome do seu objeto mudar, você vai ter que mudar também. Então, deu Ctrl Enter, ó, ele tá carregando pra gente. Então, o que ele carregou pra gente? Ele carregou as bandas, ele carregou a banda 1 até a banda 7, do Landsat 8, e isso, ela é um raster layer, ele é do tipo raster layer. Então, pessoal, agora eu tenho um raster layer, eu tenho um raster já pronto aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode juntar esse raster. E como que a gente junta um raster? Para juntar um raster, a gente forma um raster stake. Então, ó, é através da função stake. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui assim, ó, imagem. Vou atribuir um nome, vou colocar imagem. Atribuição, ok. Stake, nós vamos colocar a função. E a função vai ser quem? Quem que eu quero juntar? Colocar em um raster só. Eu quero fazer uma junção de raster layers. Então, eu vou colocar B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7. E dou um Ctrl Enter. Então, aqui vocês podem observar que ele juntou para mim. Agora, nós não temos mais raster layers, nós temos uma imagem com todos os rasters juntos. Então, agora nós temos uma imagem com todos os rasters juntos. O que é que nós podemos fazer? Carregar o limite do nosso município. Então, vamos lá. Para carregar o limite do nosso município, nós precisamos de uma biblioteca, e lá na biblioteca, na verdade, e precisamos de um pacote. Qual pacote? Nós precisamos do pacote SF. Dou um Ctrl Enter no pacote SF e agora eu posso utilizá-lo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso carregar também o meu município. Então, vou chamar ele aqui de MUN, vou chamar de município, né? MUN, de São Bernardo do Campo. Vai ser igual aqui. Quando você lê um objeto, você lê um shape, você lê através da função read. Mas ele é do tipo o quê? CSV? Não, ele é do tipo SF. Que é uma simples filter. Um simples filter é igual um shape. Então, agora nós vamos fazer a leitura do mesmo jeito que a gente fez o outro, colocando aqui a pasta que ele tá, barra, e nós vamos colocar o nome dele, ó.
Vamos lá, ele chama limite. SBC eu vou copiar. E colar aqui. E vou colocar ponto SHP. Então, eu estou colocando o limite do meu município. Pronto, ele carregou aqui para mim. O município está aqui. Agora, pessoal, a gente quer plotar o nosso raster e o nosso município. E depois cortar o nosso raster no limite do nosso município. Para isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar eles na mesma coordenada geográfica. Então, eu tenho que descobrir qual a coordenada do meu município, qual a coordenada da minha imagem, que é o conjunto de raster, e depois definir os dois para a mesma coordenada. Como que eu faço isso? Primeiro, eu vou descobrir do município através da função stcrs. CRS de quem? Eu quero saber do município. Então, se eu der um Ctrl Enter, aqui ele vai apresentar para mim que ele é o TM, Zona 23 e Sirgas 2000. E agora, nós precisamos saber o CRS do nosso raster, que é a nossa imagem. Mas por que você colocou ST nesse e esse não? Porque eles são objetos diferentes. Um é raster, a gente trata de uma forma, e o outro é um shape. Para mexer com shape, a gente está usando sempre o pacote SF. Então, a leitura foi diferente, a leitura da coordenada geográfica também será diferente. Então, eu posso dar um Ctrl Enter aqui e ver, olha só, o nosso raster, ele tem projeção TM, zona, o datum. Então, ele está diferente. Eles não estão na mesma projeção, eles não estão iguais. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar todo mundo no WGS84. Então, eu vou chamar aqui, ó, de WGS84. Isso é igual a quem? Eu vou extrair do CR da imagem apenas isso daqui, ó. Apenas isso daqui. Então, como que eu faço essa extração? Ó, eu vou extrair os caracteres de quem? Do meu CRS da imagem. Então, quando eu der Ctrl Enter, ele extraiu e guardou aqui para mim. Olha os valores aqui. Eu também posso olhar ele aqui embaixo, ó. Projeção TM, zona 23. Então, ele pegou apenas os caracteres que eu queria. E agora, eu preciso transformar o meu município para a mesma projeção lá do raster. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou chamar ele de de município, SBC, WGS. Então, por que eu estou colocando assim? Para eu saber depois que é WGS. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu vou usar a função ST-transform, porque eu vou transformar quem? O município SBC, junto com que? Qual que vai ser o meu CRS? Ó, eu coloquei meu X e agora eu vou colocar meu CRS. Vai ser quem? Meu CRS vai ser o WGS84. Então, aqui eu vou fazer a minha transformação. Eu dou um Ctrl Enter, ele transformou para mim o meu município. Posso ver agora, ó, CRS do município, aqui, ó. Agora o transformar, que é o WGS. Vem aqui em cima, olha só. Ele já mudou. Então, ele tá eles estão na mesma coordenada, tanto o meu raster quanto o meu município. Então, agora eu posso visualizar a minha área de interesse. Então, eu vou colocar um comentário aqui, ó. Área de interesse. Como que eu vou visualizar a área de interesse? Através do plot. Só, pessoal, que como eu vou plotar um raster, eu vou plotar ele através do RGB, que a gente conhece como o vermelho, o verde e o azul, que são as bandas. Então, eu vou dar um plot RGB. Um plot RGB de quem?
da minha imagem, vírgula, que é a imagem aqui que eu criei, vírgula. Tenho que informar agora o quê? Quem é o meu R, quem é o meu G, quem é o meu B. Então, o meu R vai ser a banda 4, o meu G vai ser a banda 3 e o meu B vai ser a banda 2. Então, eu informei quem eu quero plotar e as bandas que eu quero plotar. Agora, pessoal, eu vou dar um extract. O que seria essa função extract? Essa função é uma função para ampliar o meu raster. Então, eu quero ampliar ele de forma linear. Então, eu vou dar um Ctrl Enter aqui. E o meu raster, ele foi plotado aqui. Então, olha que lindo, o nosso raster foi plotado. Agora, a gente precisa plotar quem? Precisamos plotar o nosso município. Então, vamos plotar o nosso município. Agora, lembra comigo, eu plotei o RGB porque ele era uma imagem raster. Agora, eu estou plotando aqui um objeto do tipo SF, né? Então, do tipo shape. Então, eu vou dar um plot e abro parênteses. Mas eu vou plotar quem? A geometria desse shape que eu quero plotar. Então, eu vou dar um ST Geometry, que é a função. Falei com vocês, toda vez que a gente for usar o nosso município, o shape do nosso município, a gente vai usar a função do pacote SF. Então, nós vamos usar ST Geometry e vamos colocar quem a gente quer plotar. A gente quer plotar o município dentro da coordenada. Por quê? Porque se a gente colocar o outro que a gente tinha, não vai ficar na mesma coordenada, eles não vão conseguir sobrepor. Então, agora, eu preciso adicionar ele no plot do raster. Então, eu quero deixar o meu raster e plotar por cima o meu município. Então, para isso, a gente pode vir aqui, ó, vírgula, colocar um add igual a quê? True. Ou seja, quero adicionar sim. Se true é verdadeiro, então eu quero adicionar. E além de adicionar, eu ainda vou colocar uma borda nele. Eu quero uma cor de borda, então eu vou colocar o border igual, entre aspas, porque eu vou colocar o nome da cor de vermelho. Então, vou dar o Ctrl Enter aqui e ele vai aparecer aqui pequenininho pra gente. Agora, pessoal, a gente já sabe como plotar o nosso raster e como plotar a nossa geometria do nosso shape, que é a nossa cidade. Nós precisamos agora cortar ele. Então, para a gente cortar, a gente vai usar uma função que chama crop. Então, eu vou colocar aqui, ó, cortar. E vamos usar agora uma função que chama crop. Então, eu vou criar um nome para armazenar esse corte. Então, eu vou chamar de IMG, de imagem crop. E vou colocar a função de atribuição. Olha, eu estou usando, às vezes eu estou usando um, às vezes eu estou usando a outra, tanto faz. Só para mostrar para vocês que funciona da mesma forma. E vou colocar a função de cortar é a função crop. Então, eu abro parêntese e vou colocar quem vai ser o meu X e quem vai ser o meu Y. Então, eu quero cortar a minha imagem em função do meu município SBC GHS. Então, dou um Ctrl Enter aqui e vou aguardar ele cortar para mim. Outra vez que a gente estiver aguardando, a gente vai ver que apareceu uma bolinha vermelha aqui, quer dizer que você precisa esperar, um stop. E aí, passou para o cursor de baixo, a gente já sabe que já pode terminar. Então, nós cortamos o nosso raster. Agora, nós precisamos mascarar os pixels que estão fora do limite da nossa imagem. Ou seja, eu preciso aplicar uma máscara para poder ele apresentar para mim somente o que está dentro do município, que é o que eu quero. Ele vai tirar, ou seja, vai mascarar todos os pixels que não fazem parte do nosso interesse. Então, eu vou chamar ele de IMG Mask.
e vou dar um nome para ele. Como que eu vou fazer? Eu vou dar um nome chamado mask, é a função mask, através da função mask. Eu vou cortar quem? Eu vou cortar a minha imagem, ou eu vou mascarar a minha imagem crop. Vou mascarar a minha imagem crop através de quem? Através do meu município. Então, através do meu município, eu vou fazer uma máscara. Então, aqui, pessoal, eu fiz a máscara. Eu posso até mostrar para vocês o tamanho do objeto, ó. Object.size é o tamanho. Vou colocar o tamanho do crop para vocês verem. Olha o tamanho do crop. E agora eu vou colocar o tamanho da imagem mask. Vocês podem observar que elas são do mesmo tamanho. Mas por que elas são do mesmo tamanho? Porque eu cortei e só mascarei. Então, elas estão do mesmo tamanho. O que eu preciso fazer? Eu vou salvar a minha imagem. Vou salvar a minha imagem máscara. E depois eu vou utilizar só ela. Eu vou utilizar só a máscara do meu objeto. Então, como que eu faço? Eu venho aqui, ó, na função write, ponto. Vou colocar um nome, na verdade. Não, write raster. E a função write raster é para a gente salvar o nosso objeto. Então, eu vou salvar ele lá no meu computador. Então, como que eu vou salvar? Vou salvar quem? Vou salvar o mgmask. Vou colocar uma vírgula e vou colocar o nome que eu quero colocar. Então, eu vou colocar quem? imgmask2.tif. E vou mandar rodar. Então, aqui ele vai salvar lá no meu computador a imagem. Então, agora ele salvou. Vamos ver lá? A gente pode vir em Files aqui. Aulacorte, ó. imgmask2. Agora, nós vamos usar essa imagem. Então, eu vou colocar aqui, ó. imgmask2 vai ser igual a quem? Stake de img barra mask. Opa. Stake de img mask 2.tif. Então, aqui ele fez pra gente a imagem mascarada. Agora, a gente pode salvar também essa imagem 2 novamente, né? A gente pode salvar ela novamente, se a gente quiser. Mas vamos prolongar muito não. Então, vamos lá. Agora, pessoal, a gente vai saber o nome, o tamanho do meu objeto. imgmask2. Quero saber o tamanho dele. Olha só, o tanto que ele diminuiu. Porque agora sim ele foi cortado. Agora sim ele foi cortado. E como ele foi cortado, eu posso plotar ele agora. Então, vou dar um plot RGB de quem? Imagem mask2, onde o R vai ser 4, o G vai ser 3 e o B vai ser igual a 2. E ainda assim, vou dar meu extract, né? Igual a linear. Então, vou dar um Ctrl Enter. Agora, pessoal, ele plotou pra gente, a gente aprendeu a cortar um raster através do limite do nosso município. Olha só, a gente usou poucas linhas de código e a gente já plotou o nosso mapa. Então, é isso, pessoal, que eu trouxe para vocês hoje. Se você tem interesse em obter esse script aqui que eu fiz para vocês e também acesso a essas imagens, vai ter um link aqui embaixo. Clica no link, coloque o seu e-mail que a gente vai enviar direto para o seu e-mail. Então, se você quer
Esses dados aqui, acesso aos dados e ao script, eu vou deixar para vocês, é só vocês entrarem aqui no link aqui de baixo e preencher o e-mail. A gente manda direitinho no e-mail de vocês, tá bom? Então, até a próxima, pessoal. Não esqueça de curtir o nosso vídeo. Tchau, tchau!